Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez para seguirmos com a nossa leitura bíblica. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por Sua palavra, que é para nós riqueza inestimável. Abençoe-nos através da leitura dela neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos então para a nossa leitura bíblica, seguindo no primeiro livro de Samuel. Nós vamos aí agora para o capítulo 13, Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus, que estava em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros, como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal e todo o exército o seguia tremendo. Saul oferece sacrifícios reprováveis. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficos. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: Que fizeste? Saul respondeu: Vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim, me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: Agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que se achava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus haviam acampado em Micmas. Então os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi em direção a Ofra, na região de Sual. A outra foi em direção a Bet-Horon e a outra em direção à região próxima ao vale de Zeboim, em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito: Os hebreus não farão nem espada nem lança. Por isso todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas relhas, enxadas, machados e foices. Custava 2/3 de um ciclo para amolar foices e enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espada nem lança, exceto Saul e seu filho Jonatas. Uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Micmas. Jonatas derrota os filisteus. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não contou nada a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo do pé de romã que havia em Migron,
e havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ele levava o colete sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas havia ido. Em cada lado dos desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco. O nome de um era Bozés e o nome do outro Sené. Um deles estava ao norte, defronte de Miquimás, e o outro ao sul, defronte de Gibeá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. O seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que planejares, seguirei o que decidires. Jonatas disse: Atravessemos até aqueles homens e deixemos que eles nos vejam. Se disserem: Parai até que vos alcancemos, ficaremos em nosso lugar e não subiremos até eles. Mas se eles disserem: Subi a nós, então subiremos, pois esse será o sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Os hebreus já estão saindo das cavernas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós, e vos daremos uma lição. E Jonatas disse ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu, engatinhando, e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens dentro de meia geira de terra. E aqui, meia geira, que era um terreno arado por uma junta de bois durante um dia. Então, houve temor no acampamento, no campo e em todo o povo. E a própria guarnição e os saqueadores estremeceram, e até a terra estremeceu, de modo que houve um grande pânico. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que os guerreiros se dispersavam, fugindo para cá e para lá. Então Saul disse ao exército que estava com ele: Contai e vede quem é que saiu dentre nós. Eles contaram, e nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, pois naquele dia a arca de Deus ainda estava com os israelitas. Quando Saul ainda estava falando com o sacerdote, o acampamento dos filisteus começou a ficar muito alvoroçado. Então Saul disse ao sacerdote: Deixa por enquanto. Então Saul e todo o exército que estava com ele se reuniram e foram à luta, e viram que entre os filisteus cada um atacava o próximo em pânico muito grande. Os hebreus, que antes estavam com os filisteus e haviam subido com eles ao acampamento, também se juntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando os israelitas que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também entraram na batalha e os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto impensado de Saul. Naquele dia, os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. Mas todo o exército chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o exército chegou ao bosque e viu o mel escorrendo, ninguém pegou do mel, porque temia o juramento. Porém, Jonatas não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel, e quando pôs o mel na boca, seus olhos brilharam. Então alguém do exército disse: Teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. E o exército ainda estava exausto. Jonatas disse: Meu pai tem perturbado a terra. Vede como meus olhos brilharam por ter provado um pouco deste mel. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior se o exército hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos. Naquele dia, depois de ferir os filisteus, desde Micmás até Aijalon, o exército estava exausto. Então eles avançaram sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois, bezerros, e os mataram no chão e os comeram com o sangue. E contaram isto a Saul: O exército está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Saul respondeu: Vós fostes infiéis. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Saul disse mais: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes:
Trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e os mataram ali. Então Saul edificou um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Jonatas é salvo pelo povo. Depois que Saul disse: desçamos de noite atrás dos filisteus e vamos despojá-los até o amanhecer, e não deixemos nenhum sobrevivente, e o povo disse: faze tudo o que bem te parecer. Porém o sacerdote disse: cheguemo-nos a Deus aqui. Então Saul consultou a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém Deus não lhe respondeu naquele dia, e Saul disse: chegai-vos para cá, todos os chefes do exército. Procurai saber que pecado foi cometido hoje. Porque assim como vive o Senhor que salva Israel, ainda que a culpa seja do meu filho Jonatas, ele será morto. Mas ninguém do exército lhe respondeu. E ele disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então o povo disse a Saul: faze o que bem te parecer. Saul então orou ao Senhor, Deus de Israel: mostra-nos a verdade. E a sorte caiu em Jonatas, e Saul e o exército saiu livre. Então Saul disse: lança a sorte sobre mim e meu filho Jonatas. E a sorte caiu em Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou: provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que trazia na mão. Estou pronto a morrer. Saul disse: que Deus me castigue severamente, se não morreres, Jonatas. Mas o exército disse a Saul: acaso deve morrer Jonatas, que trouxe tamanha libertação a Israel? De modo nenhum. Tão certo como o Senhor vive, não caia no chão um só fio de cabelo da sua cabeça, pois foi por Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para o seu lugar. Quando Saul subiu ao trono de Israel, lutou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e vencia a todos que atacava. Ele foi valente, derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram estes: a mais velha chamava-se Merabi e a mais nova chamava-se Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimás, e o nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve grande guerra contra os filisteus durante o reinado de Saul, e sempre que Saul via algum homem forte e valente, o arregimentava. Capítulo 15 de 1 Samuel. A desobediência de Saul na guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Deus manda Samuel repreender Saul. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: Bendito do Senhor sejas tu. Já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: Que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: Trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: Fala. Então Samuel prosseguiu: Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nessa missão e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, luta contra eles até que sejam exterminados. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-o pela barra da capa, e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul respondeu: Pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saul, e este adorou o Senhor. Agag é morto. Então Samuel disse: Traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E confiante, Agag foi até ele e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte, mas teve pena de Saul. E o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: Tu vens em paz? Ele respondeu: Venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram,
Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Saul é atormentado por um espírito mau. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram: há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. Senhor nosso, dá ordens, e seus servos que estão na sua presença, que tragam um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa e te sentirás melhor. Então Saul disse aos seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência. E o Senhor está com ele. Então Saul mandou dizer a Jessé: envia-me teu filho Davi, o que cuida das ovelhas. Jessé pegou um jumento carregado de pão, cantil cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por intermédio de seu filho Davi. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi continuar me servindo, pois eu me agradei dele. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Capítulo 17 de 1 Samuel. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro, um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, o que equivale a 2,90 metros. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos, cerca de 57 quilos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele então parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, serei nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel. Mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. O gigante Golias provoca os israelitas. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos e nos dias de Saul esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo.
Os 3 maiores seguiram Saul, mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: Pega para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traze notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixando as ovelhas com um pastor. Pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado, e chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume. E Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam: Vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: Qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: Essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: Por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: Que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Então se voltou para outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Davi derrota o gigante Golias. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, com um escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: Por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: Venha atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei, cortarei a sua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos.
Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo para o combate para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Os filisteus batem em retirada. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Então os soldados de Israel e de Judá levantaram-se gritando e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. E os filisteus feridos caíram pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. Davi tomou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, mas guardou as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu: Ó rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei disse: Pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner o chamou e o levou à presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: Jovem, de quem és filho? Davi respondeu: Sou filho de teu servo Jessé, belemita. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, uma história emocionante da vitória que Deus concedeu a Davi. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai. Pois o Senhor não olha para a aparência exterior, mas para o coração, e aqueles que pertencem a Ti são por Ti guardados e abençoados. Possamos, ó Deus, sempre confiar em Ti e não nas nossas próprias forças, para que tudo vá bem conosco. Obrigado por Sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe e até a nossa próxima leitura.